Hoje, vamos mergulhar numa questão que atravessa milênios e ecoa até hoje, baseada no trabalho do rabino Jonathan Sacks. É uma pergunta que parece simples, mas que na verdade carrega um peso enorme para um povo de 4.000 anos. Olha, isso aqui não é só uma questão de família, sabe? É um verdadeiro quebra-cabeça histórico sobre como uma cultura sobrevive no mundo moderno. Pensa só, como pode um povo que passou por impérios, exílios, perseguições, enfrentar o seu maior desafio justamente agora, numa era de total liberdade? Para a gente entender esse paradoxo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Então, antes de falar da crise de hoje, é fundamental entender o quão improvável foi a própria sobrevivência judaica. É uma daquelas histórias que, se a gente olhar só para os fatos, para a lógica, ela simplesmente não deveria ter acontecido. Pensa que loucura. A primeira vez que o nome Israel aparece num registro histórico, numa pedra egípcia antiga, é basicamente no seu obituário. A história mal tinha começado e o mundo já estava decretando seu fim. Só que a história tinha outros planos. Aquela declaração de desgraça acabou virando só uma nota de rodapé. A tal semente não apenas sobreviveu, como floresceu de um jeito que desafiou todas as probabilidades. E vamos pensar um pouco, cadê os grandes impérios que tentaram apagar o povo judeu do mapa? Romanos, Cruzados, o Terceiro Reich, a União Soviética, todos eles hoje são o quê? Peças de museu, poeira da história. E, no entanto, o povo judeu continua aqui. E essa percepção não é de hoje. Essa citação do Mark Twain, de mais de um século atrás, resume tudo, né? Ela nos joga direto na pergunta que não quer calar. Como? Como isso foi possível? Qual é o segredo? E agora a gente faz uma virada brusca. Saímos desse passado milagroso para cair de paraquedas na crise de hoje. Uma crise urgente, baseada em números, em dados. Aquela corrente que uniu as gerações por tanto tempo, bem, ela está mostrando sinais sérios de que pode se romper. O inimigo, hoje, me deu de cara. A principal ameaça não vem de fora, com violência. Ela vem de dentro. É a assimilação. Não é uma imposição, é um convite silencioso. A escolha de se misturar, de se diluir, até, talvez, desaparecer. E aí os números começam a gritar. Dá uma olhada nisso. Em apenas algumas décadas nos Estados Unidos, a taxa de casamentos mistos pulou de 6% para impressionantes 57%. O que era uma exceção rara virou a norma. É um verdadeiro terremoto demográfico. E qual é o impacto disso na prática na geração seguinte? Bom, a matemática aqui é bem dura. A consequência direta é que, na grande maioria desses casamentos, a identidade judaica não é transmitida. A corrente se quebra ali. Isso não é um fenômeno só americano. No Reino Unido, por exemplo, esse número aí, menos 150 mil, representa o declínio da população judaica em apenas 40 anos. Para ter uma ideia, é como se mais de 10 pessoas todo santo dia, durante 40 anos, simplesmente sumissem da comunidade. Não por perseguição, mas por afastamento. E aqui a gente chega no grande paradoxo, na ironia da coisa toda. Tudo isso está acontecendo não sob a bota da opressão, mas no auge da liberdade, da aceitação e do sucesso. Então a pergunta que fica é, por quê? Por que a liberdade se tornou uma ameaça aparentemente maior do que a própria perseguição? Bem, se o desafio é novo, talvez a resposta seja antiga. Para encontrar uma solução para o presente, a gente precisa voltar e desvendar o como. Como, afinal, funcionava aquela estratégia de sobrevivência? Qual era o segredo? Sabe, uma teoria muito comum é que o antissemitismo, na verdade, ajudou. Que o ódio externo forçou os judeus a ficarem juntos, criando um muro que impedia a assimilação. Mas, como o Rabino Sacks argumenta, essa explicação ela é muito simples, ela não fecha a conta. Então, basicamente, a gente fica com duas ideias bem diferentes na mesa. A sobrevivência foi um acidente, um efeito colateral do ódio dos outros? Ou foi uma escolha deliberada, uma estratégia consciente, vinda de dentro para fora? Para Sacks, não há a menor dúvida, foi uma estratégia. E aqui está o tal segredo. A sobrevivência não foi um acaso. Foi um plano muito bem pensado, passado de geração em geração. Os pilares eram claros. Primeiro, educação, o valor máximo. Segundo, a família, o centro de tudo, o lugar onde a identidade era transmitida. Terceiro, uma grande história, uma narrativa em comum que dava sentido a tudo. E, por fim, uma esperança inabalável no futuro. Essa frase é simplesmente genial. Ela pega a ideia famosa do Descartes e dá uma virada de chave. Ela capta perfeitamente a essência dessa estratégia.
No judaísmo, aprender não é só uma atividade, é a própria definição da existência. E o mais importante, isso não era para uma elite. Era um dever e um privilégio de todo mundo. Ok, então agora a gente junta as peças desse quebra-cabeça. A história nos deu a chave, nos mostrou o caminho. A grande questão é, o que faremos com ela hoje? A crise atual, no fundo, não é um mistério tão grande assim. Ela é o resultado direto de a gente ter esquecido ou simplesmente deixado de lado aquelas mesmas estratégias que funcionaram tão bem por milênios. As ferramentas estão lá, guardadas na caixa, mas estão acumulando poeira. Então, para a gente amarrar tudo, a sobrevivência judaica nunca foi algo passivo, foi um projeto ativo. Hoje, a ameaça mudou. Não é mais a força de fora, é a liberdade de escolha de dentro. E a resposta que funcionou no passado, aquela combinação poderosa de família, educação e esperança, talvez seja mais relevante agora do que nunca. E no fim, tudo se resume a isso. O que essa análise nos mostra é que o futuro não está escrito em pedra. O passado nos oferece um guia, um manual de instruções, mas não uma garantia. A responsabilidade agora está nas mãos da geração atual, e a escolha que ela fizer vai definir os próximos capítulos, ou talvez o capítulo final de uma das histórias mais longas da humanidade.